Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e hoje eu venho para mais um vídeo do quadro Pílulas de Interpretação, que é um quadro onde eu leio trecho de um texto literário, pode ser poema, pode ser teatro, pode ser romance, ou prosa, né, melhor dizendo, interpreto para vocês. Isso porque muita gente tem dificuldade de interpretar, então, mas como eu sei que isso é difícil e não é todo mundo que tem facilidade, eu resolvi fazer esse quadro, assim, que eu pego um trecho de algum texto, leio com vocês e pontuo e comento algumas coisas. Dessa vez eu escolhi Vidas Secas de Graciliano Ramos. Eu percebi que eu estou em débito com Graciliano Ramos neste canal, porque ele é um dos meus autores favoritos, né? Autores brasileiros favoritos, mas eu acho que eu nunca fiz um vídeo específico sobre ele. E aí eu resolvi comentar um trechinho aqui de Vidas Secas. E já adianto que não é o trecho, o capítulo sobre a baleia, né? Que é, acho que o capítulo mais famoso deste livro. É um capítulo sobre o Fabiano, que é o segundo capítulo. Bora lá, eu vou ler trechos, pular alguns, porque eu quero destacar alguns elementos para ajudar a entender essa obra, que é maravilhosa. Vou começar a ler o segundo parágrafo. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o mais ali, na lama seca. As alpercatas dele faziam chap-chap. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo. Agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam-se acostumado a percorrer veredas afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. O que eu quero chamar a atenção com este trecho aqui? A gente tem aqui a descrição do Fabiano e da sua condição hereditária. Então, ele é como é porque os seus antepassados sempre foram assim. E a gente já percebe que os filhos também já estão com essas características. Isso denota o quê? Isso denota uma visão de fulano ser fruto do meio, uma visão naturalista, determinista. Então, o meio produz o indivíduo, as características do indivíduo são condicionadas pelo meio. E isso não dá margem a livre arbítrio, né? Então, assim, é isso que o Graciliano Ramos pensa? Não necessariamente. Mas ele vai pontuando coisas desse tipo neste livro, mas ele apresenta contrapontos também. É isso que é interessante. Ele apresenta contrapontos na própria figura do Fabiano. Fabiano é uma personagem ou um personagem muito complexo, né? Não parece, parece um cabra lá simples, mas ele é muito complexo. A gente vai ver mais elementos. Pulando um trechinho, vou para o outro. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor. Arrumara-se, chegara naquele estado com a família, morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Aqui tem uma característica bem legal. Logo no comecinho, quando eu li, ó, Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor. Arrumara-se. Percebam que já há uma mescla da fala da personagem com a fala do narrador. É um sim, senhor de submissão do personagem, ou da personagem, como que. Então, o que o Graciliano Ramos faz aqui, que eu acho maravilhoso, um dos destaques deste livro? Ele dá uma dignidade ao Fabiano, ele dá a palavra ao Fabiano, porque uma das características do Fabiano é não conseguir articular bem as palavras. Ele não tem pensamento abstrato. Ele tem o pensamento prático das coisas práticas, coisas é muito comum o indivíduo ali mimetizado a seu meio.
Como ele tem a dificuldade com o abstrato, ele tem uma dificuldade de argumentar. E em muitos momentos, quem lê o livro sabe, ele percebe as coisas, mas ele não consegue se expressar e ele age de maneira agressiva, né? Quando falta a palavra, as pessoas partem para a agressão, isso é muito comum. Porque ele percebe que alguma coisa está errada, ele se incomoda, mas ele não consegue se expressar, explicitar, ele não consegue dar nome às coisas, ele não consegue pensar de maneira abstrata. O que o Graciliano Ramos faz? Por muitas vezes, ele dá a voz do narrador ao personagem, ou do personagem ao narrador, ele faz essa mescla. Então não é um discurso direto, parece ser um pensamento. Aí a gente pode pensar, isso é discurso indireto livre? Não é necessariamente discurso indireto livre, eu não sei que nome dá a isso. Mas é uma forma de narrar muito curiosa, muito interessante, tem uma função muito boa nessa obra. Outro detalhe aqui que eu li é, ó, pareciam ratos. Aqui, eles estão condicionados à animalidade. Então, por que o Fabiano é uma personagem tão complexa? Porque, embora ele não tenha pensamento abstrato, embora ele se pareça com um animal, e o Graciliano Ramos descreve, não só o Fabiano, mas a família dele, como se estivesse descrevendo animais, e a baleia ele descreve como se estivesse descrevendo um ser humano, ele busca essa fusão do meio do indivíduo, da condição animalesca do desvalido. De onde vem a complexidade? A complexidade está justamente no fato de Fabiano perceber as coisas. Então, assim, ele percebe a sua condição de bruto, de cabra, e ele percebe sua condição subalterna, submissa, mas ele percebe que isso não está certo. Daí vem a complexidade, né? Por que não está certo? Porque a gente sabe, quando tem muita gente sofrendo, é uma falha política. Então ele sabe que está errado, que tem alguma coisa errada, só que ele não consegue articular, não consegue dizer, não consegue nada. Então eu tenho aqui um monte de anotações que eu fiz nessa parte. Então eu vou até ler para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou ler o que eu já escrevi aqui, ó. Fabiano age como sujeito primitivo. Não usa a razão para resolver problemas cotidianos. O homem como parte da natureza. O homem que se desumanizou e está bem próximo do animal. Ele não tem pensamento abstrato, apenas pensamento concreto. Embora ele não consiga problematizar algumas questões, consegue percebê-las. Foi enganado, roubado. Isso no episódio mais adiante. Ele percebe que é passado para trás. O Fabiano está no estágio da cópia, do mimetismo, característica do ser natural. Anotações minhas, hein? Nessa parte aqui, em que eu li que ele parecia rato, eu anotei uma coisa. Parecia rato, mas sentia-se homem. Ao mesmo tempo, ele se cria homem e animal. É rústico, mas não é ignorante. Percebe sua própria miséria, falta de propriedade. Ele não tem consciência de classe, mas se percebe subalterno. Agora eu vou ler um outro trecho aqui para reforçar isso que eu estou dizendo. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza para admirar ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Perceba, na presença dos brancos. Ele era branco também, mas ele está numa condição muito subalterna. Não chega a ser uma condição de escravo, ele está mais para a condição de animal. Se bem que os escravos também eram tratados como animais. Ele é branco, mas não se percebe como os outros brancos, os senhores, né? Da casa grande. Ele não é da senzala, mas também ele sabe que não é da casa grande. Ele se percebe como cabra. Não cabra animal. Um cabra, aquele jagunço, um servo, um subalterno. É uma condição que não é de homem.
Tá mais próximo do bicho. Vou continuar. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando: você é um bicho, Fabiano. Percebam, ele sentiu vergonha de se sentir homem. E ele ficou com vergonha de os meninos terem ouvido. Ele é bicho. Vou ler o que anotei. Ele se sente bicho porque socialmente pertence a outra classe. No mundo em que sobrevive, ser bicho é algo positivo. Só os mais fortes sobrevivem, certo? Vou ler mais um trechinho que eu anotei aqui, ó. Fabiano é rústico, mas é complexo. Ele tem angústias que são muito graves e ele não consegue dizê-las. Não tem abstração para isso. Ele é complexo, profundo, angustiado e dialético. A consciência dele vai e vem, funciona em espiral. Se acreditar parte da natureza é a pior condição que alguém pode estar, porque é um modo de alienação muitíssimo grave. Porque os conflitos gerados pelos homens são apaziguados. Ou seja, quando ele destitui a sua própria condição de homem, ele se vê como bicho, ele acha que está fora do páreo. Ele se aliena da sua condição natural, que é ser homem, ser um ser social, sócio-histórico. Ele se iguala aos animais. Mas por que ele é complexo? Porque ele percebe que há coisas erradas, ele percebe que ele está sendo usado, ele percebe que aquela condição não está certa. Só que ele não consegue verbalizar. Ele é muito complexo, ele é tão complexo quanto o Riobaldo de Grande Sertão Veredas. A diferença é que o Riobaldo consegue articular o pensamento, consegue falar, consegue se expressar. O Fabiano não consegue. Ele só percebe. Ele não sabe dar nome às coisas, mas ele percebe. Por isso que a consciência dele é em espiral. Ele tem uma condição social imposta, ele se percebe desvalido, mas ele percebe que isso também não está certo. Por isso que é em espiral, por isso que ele é complexo e dialético. Ele vai e vem nessa situação toda. E os filhos dele já estão reproduzindo o comportamento dele, o próprio entendimento que tem de si, né? Aqui no livro há várias descrições neste sentido. Porque o pai é o exemplo, porque o meio também não apresenta muitas perspectivas. Então, assim, é o que tem, é a condição. Então, só com este trecho a gente consegue entender a obra como um todo. Se é que alguém ainda não conhece o resumo dessa obra, aqui é a situação dos retirantes do Nordeste em situação de seca, né? O próprio nome já diz. Então, a família de retirantes está passando fome no Nordeste, então eles migram para conseguir lugar para ficar, trabalhar a terra, comer. A situação de muitos, certo? E nessa trajetória, há desgraças, perde filho, morre cachorro, é obrigado a sacrificar, e o Fabiano é roubado. E nessa trajetória toda, ele percebe essas coisas que estão fora do lugar. Ao mesmo tempo que ele percebe que a condição dele é aquela que ele não é homem, ele está aquém do homem, mas acha que isso também não está certo. Ele acha que é o lugar dele, mas acha que é alguma coisa errada. Percebam a complexidade. Então, ele fica indignado, ele fica com muitos afetos contidos. É por isso que ele parte para agressão em algum momento aqui da história, vai preso até por conta disso, desta percepção. Se ele fosse apenas resignado, ele não reagiria. Mas ele é complexo. Ele tem um pensamento espiral. Ele percebe que as coisas estão erradas. Então, por isso que o Fabiano é um dos meus ídolos. Eu já falei aqui antes, Fabiano e Riobaldo. O Fabiano, ele é um dos meus ídolos porque, apesar de desvalido, ele percebe que as coisas estão erradas. Então, assim, a falta de instrução pode ser um empecilho para as pessoas se articularem e se expressarem bem. Mas ela tem que ter uma consciência de si, do seu lugar de fala, do seu lugar no mundo, de seus direitos por existir. O Fabiano, ele pode até não saber exatamente o que são os direitos dele, pode até não saber o que exatamente está errado, mas ele sente. Então, assim, ele percebe. Ele é complexo porque sente e percebe as coisas. A situação dada não o deixa resignado. Embora ele tenha sido condicionado a acreditar que aquele é o lugar dele e a situação é aquela, pronto e acabou, ele reflete sobre algumas coisas.
só que não vai muito além nas reflexões. Ele mais sente do que reflete. Ele não consegue elaborar pensamentos complexos. E aí o Graciliano Ramos faz o que eu já falei para vocês. Coloca, mescla pensamento e narração de modo que a gente consiga entender Fabiano, porque senão nem assim a gente conseguiria, já que ele não é um cara bom com palavras. E não é discurso em direto livre, porque eu pelo menos não entendo dessa forma, porque o discurso em direto livre é um pouco menos organizado, assim, né? Confunde mais a gente. Aqui a gente não chega a confundir, a gente fica bem entranhado assim, né, nas coisas, né? É como se ele, como parte do meio, ele se sente mimetizado com o meio. A gente, o leitor, sente essa mímese do pensamento e da narração, do pensamento do personagem e da narração do autor. Há um mimetismo aí também, certo? Tá tudo imbricado demais. Então, assim, eu já li este romance, acho que 2 ou 3 vezes, 3 vezes. E devo reler mais algumas vezes até morrer, se eu demorar um pouco para morrer. É um daqueles romances clássicos que você tem que viver, aprender algumas coisas, voltar aqui e aprender mais ainda, interpretar melhor. Aí você vive mais um pouco, volta, interpreta algo que antes você não tinha condições de interpretar. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês sugiram textos para eu interpretar aqui, alguns trechos e tal, pra gente continuar com esse quadro. Eu tenho vários aí pra interpretar, mas eu gostaria que vocês também me sugerissem. No primeiro vídeo que eu fiz sobre Senhora, muita gente me sugeriu, mas muita gente sugeriu coisa que eu não tenho, que eu ainda não li. Então, assim, vou ter que esperar um pouco. Enquanto isso, eu vou lendo o que eu tenho. Mas eu conto ainda com a colaboração de vocês. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.